Olá, pessoas maravilhosas! Eu sou Akaesh Ramana, codificador de Arixa e fundador da Arixa University. Estou aqui mais uma vez nessa live da página oficial da Arixa University no Facebook para compartilhar mais uma vez acerca dos mistérios sagrados de Arixa. E hoje, em especial, estaremos falando sobre a cura da consciência. Importante também mencionar que realizamos uma live anterior falando sobre a transição planetária e como que a transição planetária pode trazer para toda a humanidade, em nível de consequência, os atributos também dos benefícios que a humanidade pode aí estar passando com essa transição planetária. Mas hoje em especial, dando sequência ao tema da transição planetária, um tema muito importante e fundamental é falarmos acerca da cura da consciência. Então, é importante a gente também buscar nesse momento nos conectar com o presente, com o tempo presente da humanidade de superfície terrestre. Eu acredito verdadeiramente que muitos de nós, principalmente aqueles que estão vivendo nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, estão presenciando momentos de extrema aceleração, seja no trânsito, seja no trabalho, seja em casa, seja nas condições pessoais, profissionais, familiares, espirituais. Todos nós estamos percebendo uma certa inquietação, um certo movimento da energia e também com isso também a presença da instauração da frequência do medo está presente, principalmente de uma forma bastante exploratória na mídia atualmente. Estamos percebendo muita violência, muita degradação dos sensos morais como um todo no planeta Terra. Também percebemos também que o senso de raiva, de nervosismo, de estresse tem aumentado consideravelmente no planeta. Também muitas pessoas em muitas situações vêm demonstrando aí uma certa inquietação, também em paralelo com muitas atitudes de desamor, promovendo para as pessoas aí a não oportunidade das pessoas se sentirem verdadeiramente dignas de serem seres humanos, e também muitas pessoas desencadeando aí muitas sintomáticas que estão levando as pessoas para um nível profundo de tristeza e, consequentemente, de depressão. Eu tenho visto, principalmente nas grandes cidades, esse movimento muito mais presente, né? E como que isso deixa claro a atuação das frequências cósmicas que já penetraram a superfície terrestre, a atmosfera do planeta, na verdade, todo o nosso sistema solar, na verdade, toda a Via Láctea, a nossa galáxia, está passando por um processo de transição energética. E aqui, no planeta Terra, não poderia ser diferente a sensação desse movimento, da penetração dessas frequências cósmicas. E também, diante de alguns estudos astronômicos, o nosso sistema solar adentrou também o cinturão de fótons da constelação das Pleiades, né? E o nosso Sol, esotericamente chamado pela gnose de Ur, ele é a última estrela da constelação das Pleiades. Então, todos os planetas do nosso sistema solar, eles giram ao redor do nosso Sol, e o nosso Sol, ele tem a sua órbita ao redor da estrela central das Pleiades, que é o Sol central de Alcione, que, por ora, orbita o eixo da galáxia, conhecido como sendo o buraco negro. E estamos diante de uma era chamada também de Era de Aquários pela astronomia, esotericamente também conhecida como Era Dourada, e diante de algumas profecias já víamos aí recebendo as informações do que estava para acontecer com este momento atual da humanidade. Então, faz-se necessário termos uma maior clareza, uma maior compreensão acerca dessas frequências
energéticas, cósmicas, que estão no prana, que ressonam nos elementos da Terra e, naturalmente, todas as espécies vivas do planeta, de uma certa forma, estão tendo aí uma alteração de DNA, sejam as plantas, sejam os animais, os minerais, assim como a espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie humana. Então, diante deste momento, há também um movimento de muita energia não qualificada. Isso se dá por conta da consciência atual da humanidade. Há de se compreender também que estamos vivendo um sistema que nos aprisiona a nossa mente consciente. E para que possamos ter uma compreensão do que se trata a cura da consciência, faz-se necessário conceituarmos primeiro o que é conhecimento e o que é consciência. Conhecimento é tudo aquilo que a gente passa a saber e, logicamente, uma hora que temos o conhecimento de dada informação, de alguma informação, passamos a ter consciência dessa informação. Logo, consciência trata-se de autoconhecimento. A consciência é quando passamos a conhecer algo, logo não podemos conhecer aquilo que não temos consciência. Então, assim, a consciência pressupõe aquilo que conhecemos naturalmente. Então, há muita informação que está sendo hoje evidenciada, principalmente com a expansão da tecnologia do planeta, com o descobrimento das tecnologias que atualmente se fazem presentes no nosso meio, principalmente a internet, as telecomunicações, a comunicação via satélite. Isso, de uma certa forma, aproximou todas as civilizações a um grande movimento chamado também do surgimento da era da informação, que é a era da tecnologia. E, naturalmente, muito conhecimento que existia apenas segmentadamente para alguns setores, para algumas civilizações, para alguns departamentos espirituais, para algumas escolas, para alguns governos, passaram então a estar presente com facílimo acesso às pessoas no mundo inteiro. Então, naturalmente, muitas informações ocultas passaram a se evidenciar. Então, principalmente no que trata do conhecimento oculto do funcionamento da energia. Então, muitas escolas iniciáticas passaram aí a evidenciar muitos segredos, muita informação que estava oculta. E dessa forma, o ser humano inicia aí um progresso muito importante diante do autoconhecimento de si mesmo, passando a ter mais consciência acerca da sua própria natureza, acerca da sua própria individualidade, da sua própria constituição. Então, como que podemos curar a nossa consciência? Curar o quê? A consciência de quê? A primeira coisa que temos que ter clareza através dessa transição planetária é de como podemos nos beneficiar dessa transição planetária. Essa transição planetária, ela vem exatamente para nos beneficiar no que tange a expansão da consciência. Mas quando falamos do tema expansão da consciência, é ampliar a nossa consciência acerca do autoconhecimento de tudo que existe. E, naturalmente, à medida que vamos descobrindo a nossa constituição, do que somos e do atual sistema de crenças da sociedade, que parece até um sonho, como diz exatamente um xamã tolteca chamado Dom Miguel, e ele evidencia isso no seu livro Os Quatro Acordos, sobre o sonho do planeta. E ele ilustra de uma forma bem xamânica, bem arquetípica, como que o planeta inteiro está submerso dentro de um sistema de crenças alienante. Um sistema de crenças que nos faz prisioneiros da mente. E quando falamos da mente, estamos falando aqui da mente em nível de memória consciente, que é essa mente agora que me ouve, que é essa mente agora que está conectado aos 5 sentidos. E essa mente consciente, ela é apenas 5%, segundo o doutor e médico Milton Erickson, da nossa constituição neurológica. E 95% de nós
é a nossa mente inconsciente. É essa mente que nós não controlamos de imediato, mas à medida que vamos tendo consciência, investigando o funcionamento e o surgimento real, verdadeiro dessa mente, que é a mente inconsciente, que é a mente que faz com que existamos, que vivenciamos ou venhamos a vivenciar todas as nossas experiências da vida. Essa é a mente mestra, é a mente que dita toda a nossa realidade. É a mente que faz a gente dormir, que faz a gente sonhar, que faz a gente acordar e que faz a gente impulsionar todos os registros e informações que estão no nosso inconsciente, ou seja, na nossa base de memória, em nível de DNA, dessa memória que herdamos de todos aqueles que vivenciaram a vida antes de nós, e diretamente estamos falando dos nossos ancestrais. À medida que vamos estudando essa mente inconsciente, vamos nos aproximando dessa mente inconsciente, vamos se voltando para a origem do que verdadeiramente somos. Infelizmente, o sistema de crenças atual da sociedade criou vários atributos, vários parâmetros, e principalmente através de uma educação que distancia o ser humano dessa mente original, que é a mente inconsciente. E explorando, de certa forma, uma realidade que se baseia apenas nos sentidos mais grosseiros, que são os 5 sentidos tradicionais que todos nós conhecemos. E esses 5 sentidos, eles são apenas uma porção muito diminuta dos nossos potenciais como ser humano. Então, quando não conhecemos o que verdadeiramente somos, a essência, o eu verdadeiro que está dentro de nós, que é esse eu que regula e que experimenta a realidade diretamente, quando não temos consciência desse ser, que somos nós em essência, aí nós corremos o risco de desenvolver N patologias, doenças dos mais variados níveis, iniciando sempre pela doença em nível psicológico, que às vezes viram doenças crônicas e atuam em manifestações emocionais, mentais e energéticas, desenvolvendo N patologias que nos colocam em risco de vida. Então, à medida que vamos nos conhecendo mais profundamente, vamos nos aproximando do nosso eu verdadeiro, vamos curando essa consciência imediata, que é essa mente consciente, está conectada, está presa, digamos assim, a um sistema de crenças alienante que explora significativamente os 5 sentidos. E se torna, obviamente, desvantajoso para o ser humano viver uma vida atualmente com tanta informação, com tanto movimento, acreditando verdadeiramente que só possui esses 5 sentidos e que experimenta a sua vida inteira só a partir desses 5 sentidos. O ser humano se limita, ele se coloca dentro de um casulo e adoece, porque se torna impossível ele se conhecer, ele compreender os seus sentimentos, as suas emoções e manifestar com verdade, com clareza, o que ele realmente é, em essência. Se torna difícil, dessa forma, manifestar os seus talentos, os seus dons inatos, a sua capacidade de ser individual e, ao mesmo tempo, coletivo. Então, os primeiros atributos para iniciarmos a cura da consciência é buscarmos nos aproximar de métodos, de conhecimentos que nos vá trazer autoconhecimento, autoconsciência do que verdadeiramente somos. Então, existem várias escolas que promovem isso. Existem vários sistemas de educação, várias metodologias. Eu, particularmente, me embaso no xamanismo ancestral. Por quê? Porque o xamanismo é um sistema de conhecimento que me aproxima com facilidade do que eu sou. Existem diversas sabedorias no xamanismo que proporcionam o deslocamento da atenção, da energia vital que se encontra na região da cabeça, na mente consciente, para a mente inconsciente. E existem vários atributos para se desenvolver esse deslocamento. A gente pode iniciar, por exemplo, a cura da consciência dedicando diariamente apenas alguns minutos para se colocar em silêncio. Se você for capaz, na sociedade moderna, de, assim que você acordar, dedicar 10 minutos de silêncio mesmo, absoluto, na tentativa de não pensar em nada,
de não sentir absolutamente nada, apenas perceber o silêncio. É dito na Índia Antiga que a comunicação, a voz do divino é o silêncio. Somos capazes de ouvir o divino quando nos silenciamos. O divino, ele é algo irracional, ele é algo completamente que está fora da lógica. E é através do silêncio que percebemos o divino em nós. Na Índia, então, esse divino em nós, ele está simbolizado através de uma palavra em sânscrito que se chama Paramatma. E foi dentro dessa escola do silêncio, que na escola chamada Shabda, em sânscrito, promove, então, o autoconhecimento verdadeiro, do eu verdadeiro, que se conecta com o eu superior através dos diversos atributos e conhecimentos da prática do silêncio. E foi através da prática do silêncio que surgiu o que conhecemos como meditação, o que conhecemos como yoga. Na China se desenvolveu muitas artes marciais, como o Qigong, entre outras diversas artes que promovem então movimentos silenciosos e, de uma certa forma, movimentos em estado de meditação, para que possamos perceber a essência e como manifestar essa essência com sabedoria, com cuidado, para nos mantermos cada vez mais saudáveis. E também, além da meditação, existem diversas práticas. Uma das práticas de cura da consciência, e muito utilizada pelos judeus, por exemplo, a prática do jejum, onde iniciamos com o silêncio, através de orações, de rezos diários, para que possamos aquietar os movimentos da mente consciente, as ondas alfa e beta que se movimentam na nossa neurologia, para adentrarmos em faixas cerebrais que nos promovem um maior relaxamento e dessa forma alimentar a nossa energia vital, potencializando essa energia para que tenhamos mais disposição diante da nossa vida, mais alegria, mais motivação e, consequentemente, as práticas xamânicas. Existem hoje diversas práticas xamânicas que estão em evidência, o uso das plantas de medicina, das plantas mestras professoras do xamanismo. Existem também a busca da visão, uma prática muito importante no xamanismo para que possamos nos autoconhecer. Tem aí a prática também do Temascal, que é chamada Tenda do Suor, uma forma de nos silenciarmos e também de nos fortalecermos através dos 4 elementos, que é fortemente presenciado dentro da Tenda do Suor. Então, a cura da consciência, ela tem atualmente vários meios para que possamos nos aproximar dessa cura da consciência. Mas assim, para estar consciente de quê? Para estar consciente do que somos e de como podemos manifestar a nossa essência mais profunda em um mundo que possui uma civilização que explora significativamente os 5 sentidos, não permitindo o ser humano se autoconhecer, de manifestar os seus sonhos mais profundos, os seus talentos mais verdadeiros, levando o ser humano a uma competição, a uma profunda degeneração da nossa espécie, de um senso de autocrítica extremo, de violência, de distinção entre as raças, entre os credos, levando mesmo a sociedade a um verdadeiro pandemônio de disputas sem sentidos pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro. E dessa forma o ser humano passa a esquecer de quem ele é. Ele passa a não ter tempo de acessar verdadeiramente a sua essência e de manifestar em verdade a sua saúde de forma plena. Então, as pessoas atualmente, elas vivenciam uma vida inconsciente. Ou seja, no que tange o quê? A não ter consciência do seu potencial inato de manifestação para que atinja de fato a prosperidade, a abundância, a plenitude em tudo que ela desejar. Então, à medida que as pessoas não se conhecem, elas vão se mantendo prisioneiras nesses 5%. E fica muito difícil para um ser humano pleno de recursos neurológicos, pleno de talentos, dons inatos, herdados em nível de DNA, em nível genético dos seus ancestrais. Por quê? Porque não tem espaço para manifestar esses talentos, esses dons inatos. Por quê? Como se torna possível manifestar verdadeiramente
de forma amplificada o que eu sou, fazendo uso apenas de 5% da minha constituição mental, isso se torna muito limitado. Então, à medida que vamos tendo consciência desse ser inconsciente, que coordena, que regula a nossa experiência, e à medida que formos nos aproximando desse ser, vamos ter cada vez mais consciência do que somos. Essa consciência que vamos tendo, à medida que vamos nos aproximando desse ser inconsciente, vai fazendo com que tenhamos a capacidade de tocar em atributos profundos da nossa constituição. E vamos tendo consciência da consciência do que somos. Essa consciência mais amplificada dentro da escola do xamanismo ancestral, chamamos de supraconsciência. E essa supraconsciência nos dá então a consciência do divino que existe dentro de nós, que é o universo dentro de nós. Do micro ao macrocosmos se constrói aí uma conexão profunda de experiência de vida. Então, precisamos nos conhecer nesse tempo atual. A cura da consciência, ela se faz urgente, pois muitos de nós estão morrendo de forma destrutiva, de forma alienante, de forma indigna, simplesmente por não terem tido a oportunidade de se autoconhecer. E quando falamos da mente consciente, estamos falando dessa mente grosseira. Quando estamos falando da mente inconsciente, estamos falando da nossa composição em nível de alma, do divino que há dentro de nós, do Atman que há dentro de nós. Eu acredito verdadeiramente que o divino dentro de nós, ele é constituído pela mente inconsciente. E à medida que vamos nos conhecendo em nível inconsciente, vamos então trazendo para a superfície aquilo que verdadeiramente somos. E é dentro desse conceito que vamos compreendendo a consciência atual de superfície terrestre que a humanidade inteira está vivenciando. E os impactos que todos nós estamos sofrendo diante dessa falta de consciência dos nossos atributos inconscientes, do nosso poder mais extraordinário que está dentro de nós. E, obviamente, as pessoas que estão nascendo agora, as crianças, os adolescentes, eles não vão percebendo esse impacto imediato. Por quê? Porque a sua neurologia está virgem, o seu cérebro está em aprimoramento, está se adaptando à atmosfera, ao movimento atual. Obviamente, a depender da educação que essas crianças estão tendo, do nível de consciência desse ser inconsciente que somos, através dos seus pais, essas crianças vão adotando os sistemas de crença alienantes dos seus pais. E aí vão negando a sua própria individualidade, perdendo a sua própria dignidade. Vão se perdendo com crenças alienantes, adentrando no mundo das drogas, dos vícios e perdendo realmente a oportunidade de ser, em essência, o que veio para ser. Os adultos, as pessoas que já têm mais de 20 anos, talvez 30 anos, elas estão sofrendo de forma mais impactante a realidade do que está acontecendo com a penetração dessas frequências cósmicas no planeta. Exatamente pelo planeta ter entrado no cinturão de fótons e a oxigenação da atmosfera terrestre está realmente muito mais amplificada. Então, a penetração dos raios solares está muito mais evidente. Então, está alterando o DNA de tudo o que é vida terrestre, inclusive a nossa estrutura de vida. E por conta disso, muitos conceitos estão aí sendo ultrapassados, muitos conceitos antigos estão sendo aí ressignificados e a tecnologia está prendendo o ser humano. Então, podemos sim fazer uso benéfico da tecnologia, como aqui estamos fazendo. Estamos usando a tecnologia para transmitir essa live. Então, há N benefícios. Eu mesmo tenho formações tecnólogas, vivenciei há muitos anos atrás funções, papéis dentro das corporações que faziam uso da tecnologia para a criação de sistemas. E também, em paralelo, sempre fui um ser humano que tive uma inclinação pela espiritualidade, pela meditação, pelo yoga, pelo xamanismo. Porém, de certa forma, eu sou um tipo de pessoa que aceitei o meu destino, pois todos nós já nascemos predestinados a sermos algo.
Porém, eu também herdei do meu pai e da minha mãe essa consciência. Isso me foi facilitado, talvez por alguma condição genética. E eu esteja aqui neste momento transmitindo esse conhecimento para você. E você também pode despertar esse conhecimento, essa mesma consciência, curando a sua consciência e transmitir esse conhecimento para outras pessoas, iniciando por você mesmo. Em primeiro lugar, iniciando por você. Na sequência, transmitindo esse conhecimento para a sua família, para as pessoas mais próximas de você. E se você tiver realmente a predestinação de transmitir esse conhecimento em âmbito global, você vai fazer isso e vai vir do seu interior o impulso verdadeiro, com facilidade, de transmitir isso para o maior número de pessoas possível. Se não, apenas trazendo essa transformação para você mesmo já será de grande valia para você e para as próximas gerações que surgirão através de você, dando continuidade a uma linhagem ancestral saudável. Então, é muito importante também compreendermos que tudo que existe é energia e que a consciência é a base da energia. No meu livro Xamanismo Quântico, que já está esgotado, mas que estamos trabalhando para que seja lançado novamente em uma segunda edição, no próximo ano esse livro, ele evidencia o uso da energia através de pensamentos quânticos e de como podemos nos beneficiar da energia como consciência para transformar a nossa saúde. Existe no Shiva Samhita, que é uma escritura sagrada, um Shastra da Índia, que manifesta os conhecimentos do Senhor Shiva, compreendendo que Shiva, dentro de um conceito metafísico, é todo o universo que conhecemos. E dessa forma, no primeiro capítulo e logo no primeiro versículo do Shiva Samhita, existe uma frase que me chama muita atenção, que é Pratamaha Patalaha em sânscrito, que diz que a existência é una. É dito que somente o conhecimento, Jnana em sânscrito, é eterno. Ou seja, há apenas um conhecimento e esse conhecimento é eterno. Ele não possui começo nem fim. Ele é tão real quanto tudo que existe. E é dito nesse verso que, na medida que vamos conhecendo a energia, vamos tendo autoconsciência do que somos em nível energético. E é dito que a diversidade que vemos no mundo, as limitações sensoriais e principalmente a limitação do uso apenas de 5 sentidos por uma mente limitada, que é a mente consciente, ela pode ser ultrapassada à medida que vamos explorando, investigando verdadeiramente o nosso eu verdadeiro, a nossa mente inconsciente. E aí vamos ultrapassando essas limitações e vamos percebendo que de fato tudo que existe é a consciência do universo, a energia, nos seus mais variados níveis energéticos, em suas mais variadas frequências. E à medida que vamos compreendendo, nos aproximando do entendimento da energia, vamos curando essa consciência imediata que toca a matrix do mundo da forma, onde realmente a vida acontece. Mas se torna alienante vivenciarmos uma vida material sem o conhecimento do que verdadeiramente somos, do que somos capazes de ser, de conquistar verdadeiramente. E à medida que vamos então penetrando para dentro de nós, mergulhando dentro do nosso interior, vamos então compreendendo os níveis neurológicos da energia que nos forma. E vamos aí tendo aí uma ressignificação do nosso comportamento em nível energético, individual, familiar, profissional e coletivo. Então, dentro dessa abordagem da cura da consciência, busquemos então nos aproximar desse ser inconsciente para que possamos reconquistar verdadeiramente o nosso posicionamento primal. Esse posicionamento primal, ele está associado bioenergeticamente ao ambiente original de onde surgimos, que é a mente inconsciente. A morada de todos os instintos, a morada de toda a biblioteca em nível de informação que experimentamos através das nossas emoções e através da nossa neurologia mental.
Então, à medida que vamos conhecendo essa primeira camada neurológica em nível inconsciente, que é o nosso lugar verdadeiramente, que é o nosso ambiente primal, daí sim, exige-se então a prática do silêncio, da meditação, do jejum, algumas práticas xamânicas que proporcionam a facilitação do deslocamento da energia vital concentrada na cabeça para a essência, para o coração simbolicamente retratado. Vamos reconquistando esse ambiente primal, que é a nossa morada original, o nosso ambiente original. Desse ambiente original, vamos então olhando para a superfície e vamos percebendo a segunda camada, que é os nossos comportamentos. Como que esses comportamentos surgiram? Herdados de um outro ambiente, dos diversos ambientes, talvez de ambientes puramente mentais, talvez dos nossos pais que não tiveram a oportunidade de vivenciar esse ambiente inconsciente e criaram uma vida puramente mental, mas à medida que vamos curando a nós mesmos, por ressonância, em nível genético, vamos curando os nossos ancestrais. À medida que vamos reconquistando esse ambiente, vamos percebendo a segunda camada neurológica que nos direciona para a cura da consciência, vamos agradecendo verdadeiramente a toda a informação que existe dentro de nós, que herdamos diretamente do nosso pai, da nossa mãe e deles, de toda a nossa linhagem matriarcal e patriarcal. Talvez eles não tiveram tempo, ou talvez vivenciaram uma vida tão impregnada, tão aprisionada no sistema de crença da época, que não tiveram tempo, mas nós agora estamos tendo a oportunidade, por estarmos adentrando na era da informação, na era dourada, na era de Aquários, aonde todo o acesso a esse conhecimento primal, verdadeiro, se torna fácil. Então, à medida que vamos curando a nós, por ressonância, em nível sistêmico, vamos também curando todas essas informações que estão dentro de nós, que herdamos. Em algum nível, os nossos ancestrais vão se beneficiando dessa cura, desse realinhamento neurológico que nós vamos nos colocando. Então, à medida que vamos conquistando esse ambiente, vamos percebendo essa segunda camada, vamos percebendo os comportamentos e hábitos alienantes que tínhamos quando estávamos fora desse ambiente original. Quando vivenciávamos a nossa vida através de um ambiente puramente mental, pautado nos 5 sentidos. E como que esses comportamentos denegriam a nossa própria essência, imaculavam a nossa própria dignidade. E uma vez que vamos então percebendo essa segunda camada, vamos aí criando novos hábitos aí agora construtivos, positivos, benéficos, saudáveis. Então, nessa segunda camada de comportamentos, vamos alterando primeiramente a nossa forma de viver no mundo. Vamos aí acrescentando os minutos de silêncio para que possamos então fortalecer a nossa energia vital, revigorar os nossos sentidos, os mais grosseiros e os sentidos superiores, com energia essencial, a energia que vem da essência, energia pura vital. E vamos aí definindo alguns novos comportamentos. Vamos aí percebendo como que a água, tomar água, é fundamental para que possamos hidratar as nossas células regularmente, mantendo a eletricidade da água no nosso interior, bebendo aí no mínimo 2 litros de água por dia, para que possamos então, diante dessa eletricidade pura que vem da água, alimentarmos a nossa mente e a nossa essência, para que elas estejam em uníssonos, alimentando os nossos chakras, os nossos centros de energia. A partir que vamos definindo novos comportamentos, vamos percebendo aí que temos talento para ter uma vida diferente. Vamos percebendo aí que temos habilidades para reconstruir a nossa vida, que está dentro de nós e que se tornava oculto porque não conhecíamos o nosso verdadeiro ambiente, que é a primeira camada neurológica. Então, à medida que percebemos que somos capazes de criar novos comportamentos, naturalmente vamos percebendo
com essa capacidade de criar novos comportamentos, que tem aí muitos talentos ocultos dentro de nós que podem agora ser manifestados. Com isso, novos dons vão surgindo, novas capacidades, novas fortalezas vão se aproximando do nosso ser humano e vamos aí desenvolvendo novas crenças, crenças possibilitadoras, que nos possibilitam de fato ter uma saúde revigorada, uma nova vida, um novo direcionamento da nossa energia vital. E aí com isso vamos percebendo também como adotar novas crenças, de como se afastar daquelas crenças limitadoras, que impossibilitam a manifestação do que verdadeiramente somos em nível de essência. E vamos aí entrando em uma quarta camada neurológica, saindo então da terceira camada, que são os talentos, capacidades inatas que temos. À medida que vamos percebendo isso, vamos atingindo uma quarta camada neurológica, que é a camada do sistema de crença. E vamos aí adotando crenças mais positivadas, que realmente beneficiam a nossa dignidade como ser humano. E à medida que vamos estabelecendo uma nova crença, naturalmente ou consequentemente, vamos entrando em um novo estado de energia, um novo estado de saúde. E esse novo estado de saúde vai fazendo com que entremos então em uma quinta camada neurológica, que é o prazer de olhar para nós mesmos e nos aceitar como somos. De aceitar aquilo que representamos verdadeiramente. Nós somos o quê? A representação direta do nosso pai e da nossa mãe. E direta dos nossos ancestrais. De todos aqueles que vieram antes de nós, que construíram todo o banco de dados em nível de informação genética que jaz em nosso DNA e que impulsiona inconscientemente as nossas atitudes, as nossas escolhas, o que nos atraímos. Tudo vem desses impulsos em nível inconsciente. E à medida que vamos aí realinhando essa primeira camada, esse ambiente original que se encontra dentro de nós, vamos aí assumindo novos comportamentos, percebendo que temos muitas capacidades e habilidades que podem ser agora manifestadas, com dignidade, com verdade. Vamos entrando num quarto nível neurológico, assumindo novas crenças. Vamos olhando para nós no espelho mesmo, da alma, que é os olhos das outras pessoas, e vamos olhando que o outro também é um outro. Vamos desenvolvendo através dessa autoimagem o que chamamos alteridade, que é a capacidade de ver o outro como outro e a nós mesmos como outro, e vamos nos aceitando como espécie. Vamos então construindo novas crenças através dessa autoimagem construtivas, que proporcionam contribucionismo, alteração construtiva da realidade, que nos aprisiona em uma mente consciente que explora os 5 sentidos e nos mantém preso no que chamamos de ego, que gera competição, violência, autodestruição da própria espécie, da natureza, de todo o planeta. E essa autoimagem ela é benéfica, ela é verdadeira, ela é construtiva, ela quer avançar, ela quer ser útil. E aí quando nos percebemos através de uma nova imagem, mais revigorada, com mais energia, com hábitos saudáveis, naturalmente vamos nos sentindo realmente mais pertencidos ao que somos. E aí entramos no que chamamos de sexta camada neurológica, bioenergética, que é um senso de pertencimento profundo pelaquilo que representamos a nossa família. Independente de quem tenha sido os nossos pais, independente das escolhas que eles tiveram, eles vivenciaram a vida deles. Assim como nós temos o direito de viver a nossa vida como quisermos, eles também tiveram. Mas herdamos deles a vida. E somos gratos por estarmos agora em um tempo que eles não tiveram como estar, que é o tempo atual, o presente. Herdamos tudo o que eles foram. E temos a capacidade agora de realinhar tudo isso para uma nova perspectiva, para um novo senso de pertencimento. Vamos curando a nós, vamos curando a nossa consciência, vamos curando o nosso DNA e vamos manifestando através das nossas atitudes, vamos através da nossa experiência, através do nosso exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente se já temos filhos, se já tivemos a capacidade de gerar novas gerações,
eles vão absorvendo essa neurologia, essa consciência curada, e vão dando o surgimento a novas proles futuras, que são as nossas futuras gerações, mantendo a nossa linhagem ancestral mais saudável. E aí, por conta disso, à medida que vamos entrando dentro dessa sexta camada neurológica e desenvolvendo esse senso profundo de pertencimento à vida, ao que somos, o que herdamos e o que somos capazes de manifestar, por conta disso, já adentramos dentro de uma sétima camada neurológica, que é a definição de um propósito de vida verdadeiro, congruente, que está associado e alinhado com os nossos talentos e dons inatos que herdamos dos nossos ancestrais. E por conta disso, de forma verdadeira, autêntica, congruente, vamos deixando no planeta Terra a sétima camada, que é o legado do que somos, através da nossa missão de alma, que é o resgate de todas essas informações em nível ancestral para o presente, alinhando com uma nova neurologia e levando isso para o futuro. Então esse legado, ele também representa a nossa visão de futuro. O que queremos para as próximas gerações. Não apenas para as próximas gerações em nível humano, mas também o que elas farão com o uso dessas informações em nível ecológico, em nível ambiental, em nível planetário, em nível tecnológico. E como somos capazes de criar novas tecnologias que facilitam a vida na Terra, cuidando da natureza, cuidando da camada de ozônio, cuidando do oxigênio, cuidando do efeito estufa, cuidando de várias sintomáticas que o ser vivo, planeta Terra, Mãe Terra, está vivenciando patologicamente, de forma destrutiva, no presente. Então, a cura da consciência, ela é muito significativa. Ela nos proporciona realmente o alinhamento desses 7 níveis neurológicos, independente de como você seja capaz de se aproximar dessas camadas. Como outrora eu mencionei nesse live, existem hoje várias escolas que proporcionam a aproximação da sua atenção para essa mente inconsciente. E uma das tecnologias que eu dediquei muito na minha vida, foram mais de 21 anos, e nestes últimos anos, de forma muito contundente, dedicando extraordinariamente o meu tempo para o desenvolvimento da plataforma online da Arix University. Exatamente como uma tentativa de deixar um legado para a humanidade, que é o acesso a conhecimentos, a sabedorias que levam o ser humano à autoconsciência de quem ele verdadeiramente é. Para que ele possa curar a sua própria consciência, resgatar a sua ancestralidade, curando o presente, para manifestar no seu futuro a saúde plena, com consciência, ou melhor, com supraconsciência do que somos, do que fomos e do que a nossa consciência poderá ser para aqueles que vierem e herdarem o que aqui movimentamos. Então, eu agradeço assim extraordinariamente por este momento de estarmos aqui juntos, entrando nesse estado de supraconsciência xamânica. Se está fazendo sentido para você essa live, eu peço que você já comece a compartilhar ela para as pessoas que você mais ama. E principalmente depois que eu finalizar essa live e transformar um vídeo que estará presente no Facebook da Arix University, compartilhe isso para essa live para o maior número de pessoas que você puder. Pois a própria ressonância, a frequência que está sendo manifestada neste momento, irradiada nessa live, ela já proporciona por si só a cura da consciência para todas aquelas pessoas que de fato se sintonizarem com este vídeo, com essa live, sem nenhuma, digamos assim, influência de crítica, de competição, de negação, aceitando verdadeiramente que somos um e que podemos unir os nossos talentos em benefício da nossa própria espécie. Não necessariamente você precisa desenvolver o que eu estou desenvolvendo através dos talentos inatos que eu já tinha, que eu já nasci com eles. Mas você pode usar essa consciência, esse alinhamento da cura da consciência
naquilo que você tem talento para fazer. Seja como um empresário, seja como um médico, como um comerciante, como uma doméstica, seja como um músico, seja como qualquer desempenho de qualquer função, de qualquer papel que você possa fazer uso através dos seus talentos, desde que você utilize a cura da consciência que estamos manifestando através desse vídeo, você já traz a saúde para o planeta de forma significativa. Então, eu convido você a compartilhar essa live, esse vídeo, com o maior número de pessoas possível e se aproximar da Arix University, exatamente nesse endereço que está no descritivo dessa live. Já oferecemos